Tá na Mesa com Franciele Galil. Apoio Abrazel. Oferecimento Solar PV, energia e sustentabilidade. O consumo de energia elétrica em bares e restaurantes é uma questão crítica para a viabilidade financeira e a sustentabilidade desses negócios. Esses estabelecimentos, gente, eles dependem de diversos equipamentos elétricos, como freezer, congeladores, fornos elétricos, iluminação e sistemas de ar-condicionado, que juntos, claro, podem representar uma parcela significativa aí das despesas operacionais. Bom, a gente vai receber hoje no Tá na Mesa a presidente da Abrazel, Regional Zona da Mata, Franciele Galil, nossa parceira aqui. Fran, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cris. Sextou, e hoje o nosso Sextou aqui na rádio tem um conteúdo de sustentabilidade e economia. Exatamente. Eu vou deixar até para você, Fran, apresentar a sua convidada, que é a coordenadora da Solar PV. A Luana está aqui com a gente, né? Exatamente. A Luana, representante aqui da Solar PV, nossa parceira de muitos anos e longas datas na Abrazel, patrocinadora lá do JF Sabor e inclusive aqui do nosso programa, porque toda sexta-feira a Solar PV está aqui na Transamérica conosco, né? Tá na mesa. Tá, né? Na mesa, É, literalmente. Luana, seja muito bem-vinda e vamos falar aí um pouquinho sobre essa questão das placas de energia solar, né? Porque a gente vê hoje no nosso setor bares, restaurantes e similares que eles operam com o uso contínuo de freezers, câmaras frias, ar-condicionado. Isso tudo gera um volume muito alto de consumo de energia no estabelecimento. E a gente ainda tem que exaltar, Cris, que nos horários de pico, como horários de happy hour e de almoço, isso aí é quase que triplica esse consumo. Então a gente tem aí uma solução, né, sobre, vamos falar assim, um aspecto de eficiência energética, né, porque ainda, além desses fatores, ainda tem os equipamentos que podem ser mais antigos e que têm um consumo maior, e isso tudo culmina num resultado. A conta de energia elétrica vai lá nas alturas. Sim. E a Solar PV tem uma solução para isso, né, que são as placas de energia. E aí, Luana, quais que são as soluções que a Solar PV oferece para diminuir essa conta de energia elétrica dos estabelecimentos? Um ponto importante que você citou, Fran, foi com relação à eficiência dos equipamentos antigos. Então, o primeiro passo é fazer um upgrade nesses equipamentos, iluminação, preferir utilizar o LED, que hoje é barato, né? Sim. E vai dar uma redução já significativa. Equipamentos novos também tendem a ter melhor eficiência. Né? Mais eficiência sim, na redução. E a partir daí a gente entra com outras alternativas. Essa é a principal e simples de ser executada. E aí a gente entra com as soluções da Solar PV, que é a energia solar fotovoltaica. A Solar PV ela é fabricante e distribuidora de equipamento, mas a gente tem parceiros aqui em Juiz de Fora, até para fomentar o setor Sim. dentro da cidade. Então, esses parceiros eles fazem avaliação técnica do local, do telhado, se suporta, padrão, o consumo como está, para dimensionar um sistema que seja compatível com o consumo dele. E isso tende a trazer o retorno aí de 90%, 95% de redução na conta de energia. Nossa, é um valor muito significativo, né? E esse trabalho da Solar PV, ele também pode ser aplicado em residência, porque aqui no nosso programa, né, tem muita gente aqui que está aí nos ouvindo e que nem sempre é o comerciante. Mas ele também é possível de ser colocado nas residências? Sim, sim, com certeza. E também se tiver a residência como local, porque muitos comerciantes, muitos donos de bares e restaurantes, eles têm o local locado. Sim. Então, ele pode fazer a instalação na residência dele e mandar os créditos de energia para o local que for consumido.
Então, isso é muito importante deixar claro, porque no dia a dia do nosso bate-papo, muita gente fala assim, eu não me interesso em colocar a placa porque o meu estabelecimento, a minha casa é alugada, e aí eu vou fazer um investimento e vou perder. Então, aí existe uma solução. sim, Que é colocar na própria residência e depois levar esses créditos de energia para o ponto comercial. Sim, sim. E pode utilizar inúmeras residências, inúmeras unidades consumidoras para o lançamento então não de crédito. tem uma restrição. Não. Se eu tiver 10 estabelecimentos e quiser utilizar, eu posso. Sim, sim, pode. Isso Olha que bacana. Isso é bacana. E eu estou vendo aqui no site da Solar PV, flexibilidade nas instalações, né, alguns benefícios de se instalar, Sim. o baixo custo de manutenção, a geração de energia próxima do consumidor, que é isso que a gente está falando, né? Então, são vários benefícios. A gente fala de energia fotovoltaica, a gente sabe que é uma economia, mas, na verdade, existe um leque, várias razões, né, Luana? Sim, com certeza. Quando a gente coloca o consumo ser perto da geradora, é prevenção de perdas mesmo do sistema. Então, assim, o fotovoltaico ele traz inúmeros benefícios tanto para o consumidor quanto para a rede elétrica nossa, que, assim, bem ou mal, é o que vai nos direcionar a energia. Isso é muito interessante, né? Ô, Luana, uma outra pergunta que a gente, quando conversa sobre energia solar, é quanto tempo que demora todo esse processo de instalação? Que a gente traz aqui para o programa as dúvidas recorrentes, né? Quando a gente aborda para falar desse benefício, que é a energia fotovoltaica. E aí uma das perguntas que mais são feitas é o tempo e como é que fica a conta em relação à CEMIG. Como é que funciona isso? O tempo que a gente gasta, em média, são 30 dias. 15 dias para entrar com todo o processo de homologação junto à concessionária de energia, no nosso caso especificamente a CEMIG, e a partir do parecer liberado, que é a liberação da concessionária para colocar o sistema, 15 dias já está instalado e funcionando. Com relação ao custo que ainda continua existindo, é a taxa de disponibilidade, que vai depender se o sistema vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, sendo 30, 50 e 100 kWh respectivamente, e a taxa de iluminação pública, que essa também a gente continua pagando. Tá. Então, ainda permanece uma parte, né? O cliente continua recebendo o boleto da CEMIG, né? Mas, Sim. de certa forma, reduzida. Sim, sim. Entendi. Aí ele paga taxas mínimas. Esse investimento que o cliente faz na fotovoltaica, em média, qual que é o tempo que ele leva para poder recuperar esse investimento? Porque é importante destacar que isso não é um gasto, isso é um investimento. E que a longo prazo isso retorna para ele. Qual que é o tempo estimado aí? Hoje o tempo de retorno ele gira em torno de 3 a 5 anos, conforme for o consumo. Quanto maior o consumo, mais rápido tende a ser o retorno. E um ponto muito importante de ser ressaltado é o financiamento. Hoje a gente tem possibilidade de financiar esse sistema e o valor que você gasta numa fatura mensal pode ser revertido no pagamento de um financiamento. E aí você troca um pelo outro, sendo que o financiamento ele vai acabar aí dentro de 5 anos e você vai ter o restante do tempo como puramente o retorno mesmo. É um prazo compatível com o nosso setor, no sentido quando o empresário ele realmente faz um investimento, que geralmente para ele ter o retorno desses investimentos nessa faixa aí de tempo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como que funciona caso a energia acabe? Ou a energia não acaba quando a gente tem um sistema fotovoltaico? Como é que é isso? É uma dúvida muito recorrente mesmo. Quando a gente fala de sistema on-grid, que é o conectado na rede, ele funciona exatamente como a gente tem hoje. Se acabou a energia, acabou para a gente também.
Agora tem alguns outros sistemas, que é o híbrido, que você coloca bateria e aí se houver a queda de energia, a bateria vai segurar o seu consumo. E também um off-grid, que é desconectado da rede, que é puramente bateria e consumo instantâneo. Então, optando pelo sistema conectado na rede, ele vai funcionar da mesma forma que hoje, sem o solar. Agora, se optar por híbridos ou off-grid, você vai manter a sua carga ali com a geração de energia e o armazenamento. Entendi. Agora, Luana, para a gente finalizar aqui, eu queria que você explicasse aqui também, que é uma outra linha que vem ajudando os nossos associados, mais especificamente lá na Brasel, né, na redução da energia no nosso setor, é a parceria com a CELIG. O que é a CELIG? Como que funciona? Qual que é o tempo que o interessado precisa para estar tendo esse desconto, caso ele não tenha condições ou imediatamente ele não possa estar fazendo investimento na fotovoltaica? A CELIG, ela é a venda de energia especificamente. Então, você vai ter um desconto sem precisar de qualquer tipo de investimento, fazendo um contrato com as fazendas solares que são instaladas para atender esse tipo de demanda. O processo é inteiramente digital. E rápido, né? Rapidinho você finaliza todo o processo. E a partir do contrato assinado, entre 1 a 2 ciclos de fatura, já começa a receber os créditos de energia com desconto, que ele varia aí, dependendo do consumo que você tiver, e pode chegar até 23%. Eu particularmente já utilizo, né, a CELIG, estou muito satisfeita com o desconto, e o que eu recomendo aí, que quem pensa em ter o sistema fotovoltaico e ainda está analisando, aproveita a oportunidade da agilidade que é o processo de ter o desconto da CELIG e, em paralelo, vai analisando, se organizando para fazer o investimento fotovoltaico, obviamente, que é o ideal, né? Então, fica aí essas dicas do nosso programa aí com a nossa convidada de hoje, a Luana, que é sempre muito bem-vinda. Estamos aí sempre de portas abertas e muito obrigada por mais um Tá na Mesa. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada, Fran. Obrigada. É uma honra receber vocês aqui. E se tiver qualquer dúvida, só procurar o pessoal que eles direcionam pra gente. Com certeza. Obrigada, Luana. Obrigada, Fran. E bom Cris. fim de semana para todo mundo também, né? Tchau, tchau. Tchau. Tá na Mesa, tá na Transamérica Juiz de Fora, com Franciele Galil. Apoio Abrazel. Oferecimento